Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Celso, estou gravando esse vídeo para a nossa EBD e esta aula vai se basear no livro de Cântico de Salomão. Temos muitas coisas interessantes para aprendermos aqui. Será uma aula breve, mas eu acredito que com bastante conteúdo aí, que vai te auxiliar nos seus estudos, que vai te auxiliar nos seus momentos devocionais e principalmente para que você possa se localizar melhor nos livros bíblicos, quando você vier manusear a Bíblia, quer seja para pregar, quer seja para estudar. Eu tenho certeza que esta aula vai contribuir para que você possa se localizar melhor no livro bíblico de Cantares de Salomão, ok? O objetivo desta aula não é promover nenhum debate teológico, é simplesmente trazer o conhecimento deste livro sobre quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, qual era o contexto da época, o pano de fundo histórico. E eu acredito que com estas informações você terá condições melhor de compreender esse livro, que é o objetivo de cada um de nós professores da EBD, da nossa querida Igreja Burn. O nosso objetivo é justamente esse: promover o conhecimento bíblico para que a nossa vida devocional e a nossa vida espiritual cresça, tá bom? Será uma aula breve, mas eu tenho certeza que com bastante conteúdo para você. O livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, no hebraico, ele significa o mais excelente dos cânticos. Ao pesquisar a Bíblia, eu aprendi que no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, lá está escrito que Salomão escreveu cerca de 1005 cânticos, e nós acreditamos que esses 8 capítulos aqui de Cantares de Salomão devam ter sido escritos mais ou menos nesta época. Que período em que foi escrito esse livro, pastor Celso? Esse livro foi escrito num período aí que a história chama de o Reino Áureo, ou o período áureo da história, um período em que Salomão reinou aí do ano de 971 até o ano de 931 a.C. Eram cânticos cantados nas festas de Israel, na Páscoa, em todas as festividades, né? E são cânticos que apresentam o amor conjugal entre Salomão e a sua esposa, a Sulamita, né? Alguns historiadores dizem que esses livros não eram, ou os jovens não tinham acesso até completarem 30 anos, porque os judeus não queriam que fosse despertado em seus filhos antes do tempo um amor que eles não pudessem corresponder. Então, alguns teólogos dizem que os jovens não tinham acesso a esse livro ou a leitura dele até aproximadamente 30 anos de idade, que é um período em que eles poderiam certamente discernir a questão do amor. Então foi escrito nesse período aí de 40 anos. O fundo histórico é esse, o contexto histórico. Salomão estava reinando num período de paz. Os irmãos conhecem a história, sabe que ele, num certo dia, ao fazer oração, pediu para que Deus desse a ele sabedoria para poder entrar e sair diante do povo, e além da sabedoria, Deus deu também a ele riquezas e um reino de paz. Então ele teve um período, uma ambiência muito boa para poder escrever o seu livro, tá? Dentro das linhas de interpretação do livro, nós temos aqui 4. Eu elenquei 4, pode ser que você encontre um número maior ou menor em outras fontes de estudo. Eu coloquei 4, acredito que as 4 serão importantes para guiar você aí no seu estudo. A primeira linha de interpretação é a linha de interpretação alegórica, ou seja, o amor entre Salomão e a Sulamita é uma expressão do amor de Deus para com o seu povo. Então, no caso, Salomão está sendo simbolizado, Deus está sendo simbolizado por Salomão, e o amor dele para com a Sulamita é o amor de Deus para com o seu povo. E a Sulamita está representando aí, no caso, o povo de Deus. No livro aqui, o antigo Israel, ou Israel de Deus, o povo do Antigo Testamento. Essa é a primeira linha de interpretação.
A segunda linha é a linha de interpretação que os teólogos chamam de interpretação dramática, ou seja, é aquela que expressa nos livros ou em cada versículo uma manifestação ou uma expressão do amor de Salomão para com a Sulamita, ou seja, não tem nenhum tipo de figura, não tem nenhum tipo de símbolo, simplesmente Salomão dedicou o seu tempo para poder descrever aí em 8 capítulos o amor que ele sentia para com a Sulamita, esse amor intenso, esse amor de reciprocidade, esse amor com tanta intensidade que nós observamos nas páginas desses 8 capítulos bíblicos. A terceira interpretação é a interpretação bem parecida com a interpretação alegórica. É a interpretação típica, ou seja, Salomão é um tipo de Deus e a Sulamita um tipo da igreja. E o amor de Salomão para com a Sulamita é o tipo do amor de Deus para com o seu povo. Então, todas as vezes que lemos as páginas da Bíblia segundo a interpretação típica, cada expressão de Salomão para com a Sulamita e cada expressão da Sulamita para com Salomão representa aí o amor de Deus para com o seu povo e o amor que o povo de Deus também tem que ter para com ele. E a última linha de interpretação é a linha de interpretação literal ou natural, ou seja, não tem nenhum tipo de símbolo, não tem nenhum tipo de alegoria, simplesmente Salomão dedicou o seu tempo para descrever o seu amor para com esta mulher, a Sulamita. E nós vemos aí nas riquezas de detalhes, a forma como ele se expressa em cada capítulo, que ele sai à procura dela, é uma interpretação então literal, ou seja, não tem tipos, não tem figuras, não tem símbolos, Salomão é Salomão mesmo e Sulamita é a Sulamita, tá? Então até agora eu já apresentei para vocês o nome do livro, que é o Cântico dos Cânticos, já apresentei quem escreveu, já apresentei o pano de fundo histórico, que foi o período em que Salomão reinou em Israel por 40 anos, do ano de 971 até o ano de 931 a.C. Já apresentei as 4 principais vertentes de interpretação desse livro, e agora para nós darmos continuidade e já caminharmos para o fim desse nosso estudo, é a questão das divisões do livro, tá? Dentro das divisões, você também vai encontrar aí muitas outras divisões, talvez diferentes da que eu vou colocar aqui. Você tem liberdade, como eu disse já no começo do estudo, de se aprofundar aí em outras fontes, em pesquisar em outros livros. Hoje nós temos aí acesso fácil a diversas fontes, então o que não vai faltar para você é a oportunidade de prolongar os seus estudos, tá bom? Eu coloquei aqui 5 principais divisões que nós podemos encontrar neste livro, tá? Você pode ser que você encontre outras, mas eu coloquei essas 5. A primeira dela está aí no capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 2, versículo 7, em que Salomão apresenta o amor mútuo entre os cônjuges, ou seja, ele apresenta o seu amor para com a Sulamita e a Sulamita também apresenta o seu amor para com ele. É interessante nós observarmos aqui no estudo que eles se preocupam em elogiar um ao outro, baseado no porte físico. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Ela diz aqui, no versículo 5 do capítulo 1, que ela era morena, que ela era formosa, né? É claro que existem aqui alguns elogios que são cabíveis para a época, né? Hoje em dia não dá para você chegar na sua esposa e dizer assim que você compara ela às éguas de Faraó, como Salomão fez. Para a época era um elogio, mas é claro que para hoje já não serve para o nosso contexto social. Hoje em dia
para nós elogiarmos, fica mais fácil nós chegarmos para nossa esposa e dizer que ela está linda, que ela é bela, que ela parece uma flor, que com certeza pode ser que isso seria, para a época, algo impróprio, mas que para hoje também é algo bem normal. Então essa é a primeira divisão. A segunda divisão que eu coloquei aqui está localizada no capítulo 2, versículo 8, vai até o capítulo 3, versículo 5, e eu coloquei aqui como sendo a descrição do esposo feito pela esposa, ou seja, o seu primeiro sonho. Então a Sulamita, ela começa, tanto ela quanto Salomão, começa a fazer uma descrição, né, de um para com o outro, o que eles achavam mais interessante, as partes belas do corpo, né? Ela disse para ele aqui no capítulo 2, versículo 1, que ela é a rosa de Saron, né? Ele fala que ela é o lírio dos vales. Enfim, eles começam a tecer elogios de um para com o outro nesses capítulos. Na minha terceira divisão aqui, eu coloquei como as núpcias, ou seja, a esposa sonha novamente. Essa divisão vai do capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 6, versículo 1. A quarta divisão eu coloquei como sendo a descrição da esposa feita pelo esposo. Vai do capítulo 6, versículo 4, até o capítulo 8, versículo 4. E por fim, para nós encerrarmos aqui, ou caminharmos para o fim do nosso estudo, a descrição final, que é a última parte aqui da nossa divisão, ela vai do capítulo 8, versículo 5, até o capítulo 14. E aí nós encerramos como sendo uma descrição final da mutualidade desse amor. Para nós finalizarmos esta aula, para nós finalizarmos esse estudo, eu quero deixar aqui algumas coisas muito importantes para que você possa meditar, para que você possa fazer uma aplicação desse estudo. A primeira coisa é que, independente da maneira como você vai interpretar o livro de Cântico dos Cânticos, eu não sei se você vai adotar a interpretação alegórica ou se você vai adotar a interpretação típica ou dramática, mas uma coisa que você tem que tirar como lição desse livro é a seguinte: o nosso amor para com Deus, ou o nosso amor entre os cônjuges, né, de marido para com mulher, tem que ser um amor intenso, tem que ser um amor recíproco. Nós temos que dedicar o nosso tempo para elogiar nossa esposa, nós temos que dedicar o nosso tempo para que as esposas elogiem os esposos. Então essas são lições que nós devemos extrair desse texto, né? E também extrairmos como a lição mais importante, é que o nosso amor para com Deus e o amor de Deus para conosco tem que ser um amor mútuo, tem que ser um amor recíproco. Nós precisamos gastar o nosso tempo dizendo para Deus o quanto nós o amamos, o quanto ele é importante para nós. Nós precisamos enxergar aqui nas páginas do livro de Cantares de Salomão o amor que Deus tem para conosco. Sabe? O amor que Salomão descreveu para com Sulamita é muito intenso, mas nós temos que ter a consciência de que o amor que Deus tem para conosco, ele é muito maior do que qualquer expressão humana possa apresentar. Então eu queria finalizar esta aula com esta lição, meu querido. Independente da maneira como você vai interpretar esse livro, saiba, o seu amor para com a sua esposa tem que ser um amor ardente, tem que ser um amor recíproco. Se você quiser saber como que um homem tem que tratar a sua mulher, leia o livro de Cânticos de Salomão. Eu acredito que tem vários ensinamentos de como o amor pode ser um ambiente de afeto, um ambiente de calor, de intensidade, dentro dos padrões bíblicos, dentro daquilo que Deus estabeleceu. E por fim, saiba que o amor de Deus para conosco, ele é muito grande. Então todas as vezes que você ler Cântico dos Cânticos, saiba que se o amor de Salomão para com a Sulamita e o amor da Sulamita para com Salomão é um amor intenso, saiba que o amor de Deus por você é muito maior. Eu quero finalizar esta aula dizendo para você que Deus te abençoe, que eu espero que esta aula possa promover em você a curiosidade de se aprofundar mais nos livros bíblicos,
para que o seu relacionamento com Deus aumente. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.